Olá, eu sou o professor Marcelo Guido e esse vídeo é para mostrar os resultados do meu projeto que deram, né, origem aí a- o meu doutorado, né, a minha tese de doutorado. É claro, ainda está em final, né, mas é, com o intuito então de prestar conta, né, ao CNPq. Então faço esse vídeo ali para mostrar os principais resultados, tá? Bom, então, de antemão, agradeço à Universidade Católica de Brasília, né, por me ceder a possibilidade de executar esse projeto e ao CNPq pelo custeio de todo o projeto, né? Então, sem isso, ficaria inviável a gente fazer. Então, muito obrigado ao CNPq e essa aqui é obrigado a todos os envolvidos, né, no projeto, desde os estagiários até a equipe é, de outros professores, né, que deram suporte ali ao treinamento de força e, enfim, a realização até das dosagens micro-RNA, ok? Bom, então, o título, né, do trabalho, eu já vou explicando, de acordo com o título aqui, algumas nomenclaturas que acontecem. Ok? Bom, então, novamente ali, ó, o professor Marcelo Guido e sob orientação do professor doutor Carlos Ernesto, que, claro, também merece aí um agradecimento especial. Ok? Bom, então, ó, diferentes velocidades de execução do treinamento de força nas respostas da expressão do microRNA 206, capacidade funcional, força e hipertrofia muscular e composição corporal em idosos sarcopênicos, né? Então, para você que não tem muito contato com a, a educação física, né? Bom, então, ó, primeiro treinamento de força, né? O que é o treinamento de força? O nome usual, que é mais conhecido pela maioria das pessoas, da população, é musculação. A gente vê muitos, né, muito se falar nas academias, enfim, nos centros de ginástica, né? A musculação é o nome dado científico ali para o treinamento de força, tá? E diferentes velocidades de execução no treinamento de força, na musculação, vou voltar aqui, na musculação, a gente vai lá, senta nos equipamentos ou não e faz os movimentos lá da musculação. Empurrar, puxar, né? Com braço, perna, independente. Então tem formas de você fazer esse movimento de forma mais lenta, né? Devagar. Lá até dá para contar pensando na contagem um 2 3 1, 2 3 e também há a possibilidade de trabalhar de forma rápida. Então você empurra rápido, por exemplo, e volta, tá? Então é um trabalho sendo de potência. Então essa é a diferença dessas duas velocidades, tá? Então é fazer o movimento de forma rápida e fazer o movimento de forma mais lenta. Aí a gente vai ver essas duas diferenças nessas capacidades aqui, nessas variáveis. MicroRNA, ele tem a ver com genética, tá? É um pequeno RNA que ele vai ajudar na construção muscular. Isso tem a ver é, com as respostas genéticas que o treinamento pode dar para cada pessoa. Então, cada pessoa responde de forma diferente, de acordo com a genética, né? E são os estudos genéticos de cada um. E aí esse microRNA é um pequeno microRNA que ele pode melhorar ou não a construção dessa massa muscular, tá? Capacidade funcional, então é a capacidade que a pessoa tem de realizar suas atividades do dia a dia. Vamos pensar assim: levantar da cama, caminhar da sala para a cozinha, descer uma escada, carregar um saco de arroz, abrir um pote. Então essa é a capacidade funcional, tá? Força e hipertrofia muscular. Então, se eu consigo carregar 5 quilos e consigo carregar 10 quilos, isso é ganho de força muscular. Hipertrofia nada mais é do que aumento de massa muscular, ganhar músculo, tá? Isso é hipertrofia. Composição corporal, então eu tenho melhoras, claro, se eu tenho melhora na minha massa muscular, eu já tenho uma melhora na minha composição, mas eu tenho relação também com a gordura corporal. Será que a musculação, né, ali treinando rápido, treinando devagar, vai melhorar a minha composição do corpo? Vou melhorar, diminuir gordura, aumentar massa, enfim, tá? Alguns componentes do meu corpo. E
é, saber se tem diferença entre a velocidade rápida e a velocidade lenta. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Verificar esses efeitos, e aí são 12 semanas de treinamento nessas variáveis que eu acabei de falar, tá? Micro-RNA, funcionalidade do idoso, massa muscular, enfim, tá? Bom, então essa é a ideia. Um ponto importante falar da sarcopenia, então eu falei de massa muscular e funcionalidade. Quando eu falo em sarcopenia, eu tenho perdas tanto da massa muscular, quanto da minha força muscular, quanto da minha capacidade funcional. Então, tudo isso é um quadro de sarcopenia. Então, o que a gente quer ver? Se melhorando com o treinamento de alta velocidade ou baixa velocidade, qual que vai melhorar mais esse quadro de sarcopenia, essa patologia. Então, eu posso reverter ou adiar mais essa sarcopenia. Entende? Então, esse é o nosso objetivo. Beleza? Bom, então a gente usou alguns métodos, né? Então, o nosso estudo, importante falar que ele foi no comitê de ética, então ele está respaldado eticamente, vamos falar assim, para trabalhar com idosos, para trabalhar esses tipos de treinamento, tá? Bom, e aí a gente vem para os resultados, na verdade, o método primeiro, como é que a gente fez isso? Então foram 30 idosas, tá? A princípio, ok? Enfim, 30 idosos, tá? Desculpa, que no final ficou só idosas. Bom, e aí a gente dividiu entre grupos de alta velocidade, algumas pessoas treinaram alta velocidade, outras pessoas com baixa velocidade. Importante falar que a média de idade foi em 73 anos, então tá vendo? Bem idosos mesmo, 73 anos de idade. Então, se você tem essa faixa etária que vai ver, possa ver esse vídeo, né? Então dá para você treinar também aí. E é bom falar que as pessoas podem chegar nessa idade aqui e podem fazer esse treino com segurança. Ok? Então a gente avaliou na composição corporal através desse equipamento aqui, tá? O DEXA. A pessoa fica deitada ali. Então ele mede a massa muscular, massa gorda, massa óssea. A força máxima, né, para medir o quanto forte o idoso é, foi nesses dois equipamentos aqui, né, principalmente, né, para medir a força máxima no leg press e no supino, tá? Então de membros de perna e de braço. Então nesses dois exercícios aqui. A gente tem esse dinamômetro de pressão palmar, então aqui já mede a capacidade funcional da pessoa, quanto ela consegue segurar alguma coisa, né? Quanto de força ela tem na mão, tá? Então isso já tem relação com capacidade funcional. E esse de funcional também, que é de agilidade. Então você levanta a cadeira, quanto você consegue o mais rápido possível vir pelo cone e voltar a sentar na cadeira. Tá? Então isso mede o quanto de equilíbrio você tem, o quão ágil você é. Tá? Então essa é a nossa ideia. A gente fez antes, todos esses testes a gente fez antes e depois o treino para saber se iria melhorar. E a gente tem o isocinético, que é esse é um equipamento bem específico que mede a força de acordo com a máquina, que ela determina a velocidade da força. Você tem que levantar e abaixar a perna o mais forte, o mais rápido que você conseguir, tá? Isso vai dizer o quanto forte você é na perna também. E a gente tem a análise dos microRNAs, que através do sangue, né? Então aqui a gente tem as coletas de sangue e aí tem os procedimentos específicos para essa análise do microRNA. Tá? Então aqui o nosso treinamento de força, ali a musculação onde aconteceu, vocês veem que aconteceu mesmo, né? E, bom, em diferentes lugares, então a gente fez mesmo programas de treinamento, os idosos gostaram, se adaptaram mesmo ao exercício, tá? E a gente vai, aí depois coleta os dados, vai para análise de dados e vem os resultados. Então, na composição corporal, a gente não teve variação, como a gente chama na estatística, né? Não teve variação estatisticamente significativa, então não teve muita alteração, né? Permaneceu mais ou menos igual ao longo desses 3 meses. Então, ó, o peso, né, da balança, gordura corporal, massa magra, né, que é a massa muscular. Então, nos dois grupos permaneceu mais ou menos igual ali, não teve muita alteração, tá? Então, é o dado que a gente encontrou depois dessas 12 semanas. Mas já na força e agilidade, a gente teve melhores. Esse aqui, ó, de agilidade, esse é na força máxima que eu mostrei para vocês lá, né? Aquele do supino e do leg. Então eles ganharam força máxima, né? Então eles conseguiram levantar mais peso. Só que não teve diferença entre os grupos. Então, tanto treinar em alta velocidade como treinar em baixa velocidade, a resposta foi igual. Os dois melhoraram, mas nenhum melhorou mais do que o outro, tá? Bom, na força isocinética, que é naquele equipamento que eu mostrei, a gente teve dados dicotômicos aqui, alguns pontos melhoraram, outros pontos permaneceram igual,
tá? Mas não teve diferença entre os grupos também. Quem melhorou em alguns aspectos dessa avaliação, melhorou também um outro grupo. Então parece ser igual trabalhar tanto em alta velocidade quanto em baixa velocidade, tá? Bom, aí quando a gente fala da genética aqui no microRNA 206, que é o específico da massa muscular, né? Então teve uma pequena melhora aqui, não teve diferença, ó, entre os grupos. Então os dois grupos parece que estimularam esse microRNA 206, tá? Que tem relação com o aumento de massa muscular. Pelo menos ele influenciou, pode ter influenciado no ganho de força muscular, tá? Bom, quando a gente. Eu voltei, desculpa. Tá? Então, nas considerações finais, então parece que na composição corporal não teve nenhuma resultado significativo, mas os idosos, as idosas aqui ficaram mais fortes e mais ágeis fisicamente, né? Independente do tempo que ela realizou. Então, parece que treinar alta velocidade e baixa velocidade é bom quando a gente fala em ganhar força e se tornar mais ágil. Né? E no microRNA também não teve diferença entre os grupos, estimulou um pouco, né? Mas não teve esse estímulo, não diferenciou entre os grupos, né? Entre treinar em alta velocidade e treinar em baixa velocidade, o que é bom também, ou seja, a gente pode treinar em dois diferentes tipos de treino, né? Então os dois diferentes tipos de treino vão melhorar nossas capacidades físicas, né? Bom, é uma variação de você treinar, ok? Mas independente dos resultados estatísticos, né? Então eu trouxe essa foto aqui para mostrar a satisfação dos idosos aqui, dessas pessoas voltando de uma pandemia, podendo sair de casa para fazer um exercício físico novamente, né? Pelos relatos a gente vê que elas estavam quase, né? Elas falam tristes, né? Como a gente fala, né, depressivo, por não poder sair de casa, não poder fazer um exercício. Então, a alegria no final dessas 12 semanas, essas pessoas que melhoraram, né, mentalmente falando, assim, delas mesmas falando, é gratificante e a minha alegria também de poder ter contribuído com isso. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço ao CNPq e à Universidade Católica por darem subsídios para a gente realizar esse projeto e agradeço principalmente as idosas, né, que participaram, os idosos que participaram do trabalho e as pessoas que estiveram envolvidas também. Ok? Bom, então, essa é a pequena amostra da nossa pesquisa e eu acho que trouxe pontos muito importantes tanto para as pessoas que realizaram quanto para o mundo científico. Até a próxima.